Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais um dia, irmãos, podendo falar do amor de Deus, poder falar da palavra santa e verdadeira do Senhor. E hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 49. Aqui a gente vai entender o significado dele e o que Deus quer nos ensinar, amém? O Salmos 49 diz o seguinte: ouve isto, vós todos os povos, inclinais os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã. A sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém? Olha essa palavra que está dizendo, irmãos. A gente percebe que ela é diferente dos demais salmos que a gente estava lendo. A gente vê que é uma palavra de entendimento, de sabedoria, e aqui está nos deixando um ensinamento em relação ao que nós fazemos da nossa vida aqui na Terra. A gente vê, pode se comparar como Eclesiastes, como Provérbios, são palavras de sabedoria. Então a gente vai entender um pouquinho hoje sobre a riqueza terrena e a riqueza espiritual. Qual a diferença entre elas? Aqui a gente vai ver alguns versículos bíblicos que Deus fala a respeito disso. Qual que é a compreensão disso? Aqui a gente já começa ali dizendo que ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto os ricos quanto os pobres. Essa meditação é para todos, irmãos, ricos e pobres, todos. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo como se fosse uma parábola do que significa você acorrentar o teu coração nas riquezas deste mundo e você colocar o teu coração nas riquezas espirituais. A gente vê que o que mais desvia o homem hoje da sanidade, irmãos, é o dinheiro, o poder. É um dos piores problemas que existe na humanidade. É uma coisa que faz facilmente o ser humano se corromper. A gente vê que em tudo, irmãos, em tudo, o homem se corrompe com facilidade quando se diz respeito a dinheiro, a poder. A ganância, a soberba, é uma coisa que, se o homem não estiver firmado na rocha, que é Jesus Cristo, facilmente ele se corrompe. Facilmente ele abre essa brecha e ele acaba se autodestruindo. Então aqui a gente vai ver essa declaração de que é vão confiar nas riquezas, irmãos. É vão. Não devemos fazer isso. Olha que interessante que está escrito em Salmos 127, a partir do versículo 1 mesmo. Olha que o Senhor diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama.
Olha o ensinamento do que está dizendo aqui nesses salmos, irmãos. Olha a sabedoria disso. Está dizendo que se não for o Senhor na tua vida para te dar a riqueza, será em vão a construção de tudo isso que você está fazendo. Será em vão a construção do império, do reino, daquilo que você está construindo, se não for o Senhor que estiver te dando. Se você estiver conquistando através somente do teu braço, sem o coração estar em Deus, e você for se acorrentando a tudo isso que você está adquirindo aqui nessa terra, vai ser em vão. O Senhor não vai te abençoar, irmãos. Se não é o Senhor que vigia a sua cidade, facilmente ela será roubada, ela será destruída. Não vai adiantar você ter riqueza, a maior riqueza do mundo, você não vai ter segurança, você não vai ter paz, você não vai ter, porque não é o Senhor que está contigo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, será inútil você trabalhar arduamente, riqueza atrás de riqueza, riqueza atrás de riqueza, será em vão, irmãos. Você não vai conseguir nem dormir, é o que está dizendo aqui nos Salmos, porque o Senhor só concede sono àqueles a quem ama, aqueles que confiam, aqueles que são fiéis, aqueles que são sensatos com a palavra de Deus. Então, a gente entende, irmãos, que se a gente não colocar o nosso coração, primeiramente, no reino de Deus e na sua justiça, como diz em Mateus 6,33, se a gente não buscar, irmãos, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e criar dentro de nós, sabe, o caráter de Jesus Cristo, a gente vai ser, infelizmente, irmãos, frustrado em todas as coisas. Se a gente primeiramente colocar no nosso coração o foco do sucesso, o foco do bem-estar, o foco da riqueza, dos bens materiais, e esquecer da palavra de Deus, que é o fundamento, irmãos, em vão vai ser todas as coisas. Porque em Lucas 12:21 também diz, olha só, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha que lindo que está dizendo aqui em Lucas. Olha o que Deus está dizendo. Se você não tem riqueza com Deus, o que é riqueza com Deus? Não é ouro, não é prata, não é bronze. A riqueza com Deus, irmãos, se chama fidelidade, aliança, obediência. Essa é a riqueza com Deus. Se você tiver isso com Deus, essa riqueza, as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida, com certeza. A balança de Deus é justa, não pende nem para um lado nem para o outro, é justa, é equilibrada, é balanceada, com a perfeição. Então, a gente tem que entender, irmãos, que aonde estiver o tesouro do seu coração, aonde estiver o tesouro fundamental, sabe, aquilo que a gente anseia, a gente dorme e acorda pensando, aquilo que a gente sente o prazer da satisfação, ali está o nosso coração. Em Mateus 6:21 diz isso, olha só, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde o seu coração está? Está na palavra de Deus? O amor ao reino de Deus? Em fazer a obra de Deus? Seu amor está nisso? Seu coração está nisso? Ou seu coração está em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar carro novo, comprar casa nova, comprar terreno, comprar casa na praia, viajar o mundo? Eu não estou falando que, entenda uma coisa, eu não estou falando que isso é errado, irmãos, de modo algum. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus também diz, se a gente ouvir a palavra de Deus e sermos obedientes ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra, sim, mas tem um porém, né? Tem uma condição, se ouvirmos a palavra de Deus e se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Caso contrário, irmãos, não comeremos dessa terra. Não comeremos o melhor. Porque Deus, ele é justo, irmãos. Ele é justo em tudo. E Marcos 10:24, olha o que Jesus fala para os discípulos. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que Deus está falando isso? Porque Jesus Cristo está dizendo isso a eles, irmãos. Ele está chamando de filhos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque Jesus está dizendo aqui, irmãos,
Porque Ele conhece o coração do homem desde o início. Ele conhece o coração de todos os homens. Ele sabe como funciona. Ele sabe que o homem, por si, pela sua força do seu braço, ele se entrelaça o coração nas riquezas e se esquece de Deus. Se esquece facilmente de Deus quando ele está na riqueza. Por isso que dificilmente eles entrarão no reino de Deus. Tem aquela parábola também que ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por causa disso, irmãos, porque o ser humano, quando ele se acorrenta à riqueza deste mundo, quando ele coloca como foco principal a riqueza deste mundo, ele se esquece de todos os ensinamentos de Deus, ele se esquece dos conceitos e preceitos de Deus, ele se corrompe. Sabe, aquilo que era para ser genuíno dentro dele já não é mais. Então, o que esse salmo está querendo dizer para mim e para você nesse dia? Se a gente não buscar, irmãos, a honra com entendimento, a riqueza com entendimento, nós seremos semelhantes aos animais que perecem. O animal que perece, eu entendo que vive e morre de uma forma comum, sem expectativa, sem entendimento, sem raciocínio, entende? Então, neste momento, irmãos, eu quero fazer que você reflita. Reflita onde o seu coração está amarrado, acorrentado. Quais são os princípios, quais são os fundamentos do caráter de Jesus Cristo na tua vida. Você tem buscado o caráter de Jesus Cristo para dentro de sua vida? Então, aqui a gente pode estudar um pouquinho, irmãos. A gente pode, meditar para que a gente consiga vencer todas as nossas dificuldades. Para a gente vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Então, é o momento da gente parar, refletir, para o que a gente está fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo do nosso tempo, qual é a sabedoria que nós estamos tendo com a nossa vida, ao todo. Essa é a compreensão, irmãos, de que devemos confiar em Deus e não confiar na nossa fazenda, não confiar nas nossas riquezas. Isso é o que Jesus nos ensina em várias parábolas, em vários versículos bíblicos, isso tudo que a gente acabou de ler aqui, porque só Deus, irmãos, só Deus tem o poder de nos livrar da morte e do inferno. A morte que eu estou dizendo, irmãos, não é essa morte física normal, comum que todos passam, não. O pior de tudo é a morte eterna. Porque a vida, irmãos, passa como se fosse um sopro. É muito rápido e ainda está se abreviando cada dia mais. Hoje nós vemos que os dias se passam de uma forma que a gente pisca, já passou uma semana, pisca, passou um mês, pisca, passou um ano. E as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida que muitos estão dormindo, muitos não estão nem percebendo das coisas que estão acontecendo. E está muito próximo da vinda de Jesus, está muito próximo do Senhor vir buscar todos nós. Irmãos, e se nós não guardarmos o nosso coração com prudência, com sabedoria, é isso aqui, ó. Só Deus tem o poder de nos livrar da morte e do inferno. E isso que se refere a essa corrupção, está se referindo a esse aspecto sombrio, irmãos. De que se a gente não guardar o nosso coração e só ficar pensando em riquezas, e infelizmente muitos vão ficar. Então, é o momento da gente se refletir, passar isso aos nossos amados irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos, um ponto de equilíbrio para a gente conseguir ter uma vida sadia, uma vida saudável, com Deus, com os fundamentos de Deus, porque quando a gente confia em Deus, coloca todas as áreas da nossa vida em Deus e busca sempre a sabedoria em Deus, irmãos, Deus dá de tudo. Deus dá de tudo. A gente já viu isso na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus dá de tudo aos teus filhos. Na medida certa, mas Ele dá de tudo. Não deixa faltar nada. Entende? Então eu creio, irmãos, que nós devemos confiar na palavra de Deus, buscar dentro de nós a sabedoria, o entendimento, para que nós sejamos felizes em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que esse ensinamento foi
útil a mim, foi útil a você, e que Deus cada dia mais possa trazer o entendimento às nossas vidas, irmãos, para que possamos viver uma vida melhor aqui nessa terra e poder comer também do melhor dessa terra, com sabedoria. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini, essa é a palavra de hoje, e eu creio que abençoa a tua vida, então abençoa o teu próximo. Compartilha essa palavra nos grupos, compartilha no WhatsApp, seja, sabe, um levador da palavra de Deus, seja, sabe, um transmissor da palavra de Deus. Então leve a palavra ao coração das pessoas. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, entra aqui na página, não se esqueça de curtir a página, veja os demais salmos, que vai ser uma bênção na tua vida. Eu tenho já ouvido muitos testemunhos, muitas pessoas sendo, sabe, impactados com a palavra de Deus, porque não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que nos traz a revelação da palavra. Amém? Eu não tiro nenhuma vírgula da palavra de Deus. Aquilo que Deus me ensina, eu transmito a vocês com clareza, sabe, com transparência, e que Deus seja louvado. O nome do Senhor seja louvado em tudo que eu venha fazer. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Não se esqueça também de entrar no Instagram, no YouTube. É só digitar Fábio Palini. Me siga lá. Faça essa gentileza para me ajudar a crescer cada dia mais, levando a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus traga um dia maravilhoso para você e para a tua casa. Fiquem com Deus, vocês todos.